Amém, queridos. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui falando com vocês. Essa palavra Deus tem trazido no meu coração, né, já há um tempo. Inclusive, eu já tinha preparado ela semana passada. E o que eu falo para vocês, tudo que Deus traz, eu trago para vocês aqui, Deus puxa minha orelha lá em casa, né? Porque Deus fala, né, com a gente, né? E eu falo, Deus, eu não quero viver, né? Não quero ser fariseu, pregar uma coisa que eu não estou procurando viver, né? Eu sei que também estamos em transformação, estamos no processo de Deus, né? E é algo que Deus tem falado ao meu coração. E essa palavra fala de duas posturas, de duas pessoas que eram considerados servos de Deus. Por que eram considerados, né? Porque aí você vai ver qual que é a postura de um e de outro. Muitas vezes, querido, a gente acha, né, porque a gente já está na igreja, né, e que é um bom começo, glória a Deus, porque aqui a gente ouve a palavra de Deus, mas já está tudo certo. Comprei o meu bilhete para o céu, já está garantido, né, e está tudo certo. Como eu disse, já é um grande passo. Porque aqui, queridos, né, aqui estava ordenando, que louvor maravilhoso, né? Que presença maravilhosa. Então Deus vai tocando os nossos corações, Deus vai nos quebrantando, Deus vai transformando, né? Eu falo assim, a gente não pode estar na igreja da mesma maneira, né? Eu tenho que, hoje, estar melhor do que ontem. Então, o papel da igreja não é só a gente vir aqui louvar a Deus, mas Deus está transformando as nossas vidas para que nós sejamos usados para transformar outras pessoas. E muitas vezes a pessoa está na igreja, né? E eu oro muito isso, Deus, eu não quero ser fariseu. O que é o fariseu? Está na igreja, está lá, mas não está na plenitude com Deus. E aí eu quero fazer um paralelo de duas histórias, né? Eu estou lendo o livro de Samuel agora, né? Fazendo a leitura da Bíblia, estou no livro de 1 Samuel. E duas histórias que eu já conheço me chamam muita atenção. A vida de Samuel, o sacerdote Samuel, e a vida de Eli. E não só de Eli, mas os seus filhos que eram sacerdotes. E a pergunta, né, que eu quero trazer no final do culto hoje para você, quem você quer ser? Qual postura você vai adotar para a sua vida? Eli, né, só para a gente contextualizar, ele era um sacerdote. O que era um sacerdote naquela época? Era um homem, né, de Deus, considerado um homem de Deus, que levava, né, como se fosse um pastor, um líder religioso, mas a função dele era aproximar, né, o povo de Deus. Era ele que entrava na presença de Deus. Ele que fazia os sacrifícios diante de Deus. Jesus ainda não tinha vindo, não tinha morrido pelos nossos pecados. Então ele que levava as ofertas, as oferendas diante de Deus. Então ele era considerado um homem de Deus. E Eli tinha 2 filhos, né? Que eram também sacerdotes e serviam na casa de Deus. Então eles estavam ali no serviço da casa de Deus. Mas eles tinham posturas que não agradavam a Deus. Eu não vou ler o texto todo, querido, mas abra comigo 1 Samuel. Depois, se você tiver a oportunidade, leia na sua casa. 1 Samuel capítulo 2. Nós vamos ler bastante textos hoje de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 e 13. Amém? Fala assim a palavra de Deus. Era, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, estando cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com o garfo de 3 dentes em sua mão, enfiava na caldeira ou na panela ou no caldeirão, na marmita, e tudo que o
garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim fazia todo Israel que ia ali em Siló. Também queimava gordura, ao queimar gordura, o moço do sacerdote dizia ao homem que sacrificava: dessa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porque os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então é interessante, esses homens serviam diante de Deus, dia e noite, noite e dia. Mas olha o que fala no versículo 12. Eles eram filhos de Belial. E Belial, se você for ver, pessoas sem valor, pessoas que não seguem a Deus, e não conheciam ao Senhor. Então imagina você estar na igreja todo dia. Imagina um pastor que não conhece a Deus. Que eu falo não conhecer, querido, né? Hoje, essa semana, o Benjamin falou assim: mãe, não estou vendo Deus. Eu falei: filha, no seu coração. Eu não estou vendo. E a gente vai tentar explicar para a criança, né? A gente não enxerga, mas nós temos que ver, buscar ter um relacionamento com Deus. Conhecer Deus em plenitude, gente, só no céu. Mas nós temos que ter o quê? Relacionamento com Deus. Então esses homens estavam em tese na igreja, né? No tabernáculo, que chamava naquela época. De noite, noite e dia, prestando serviço. E diz aqui na palavra que eles não conheciam a Deus. E olha o que fala aqui, né? Talvez você não entenda. Naquela época os sacrifícios eram na carne, né? Ou era uma oferenda. E aí o que eles pegavam? Eles pegavam a oferta que era para Deus. O sacerdote, ele poderia comer depois de algumas ofertas, tá, querido? Mas eles, antes de fazer a oferta, tinham pegado uma parte para ele. Eles estavam roubando de Deus, né? Porque depois era permitido, porque o sacerdote naquela época ele não trabalhava, não é hoje os pastores hoje, muitos trabalham, muitos não dependem do auxílio da igreja, mas nessa época o trabalho deles era exclusivo no tabernáculo. Então antes, né, eles tinham sim, eles eram, mas antes eles já pegavam uma parte. Eles enfiavam no lugar que naquela oferta que era para Deus e pegavam uma parte para eles. Gente, olha o absurdo, esses homens estavam roubando a Deus. Eles estavam desprezando as ofertas. Eles não conheciam a Deus, apesar de estar ali dia e noite, noite e dia. E aí uma coisa que Deus me falou muito forte, existem duas posturas no reino de Deus. Da pessoa que quer servir a Deus e da pessoa que quer que Deus o sirva. E é isso que eu tenho clamado e pedindo misericórdia, até com relação à minha vida. Muitas vezes, que nós estamos vendo aqui quantas mestres têm feito, mas nós não podemos inverter a ordem. Você serve de Deus, Deus não é seu servo. Esses homens aqui, eles estavam agindo como se Deus, a igreja tem que me servir. Vocês têm que me ajudar. Vocês têm que me ajudar, vocês têm que me ajudar, vocês têm que me dar. A postura deles era essa. Interessante, vou ler mais alguns versículos. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Fala: veio um homem de Deus a ele e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei a verdade à casa do seu pai, estando ele ainda no Egito, Faraó. Vamos lá no versículo 29. Porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimento que ordenei na minha morada, e honra os teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal das ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do seu pai entrariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porque aos que me desprezam serão desprezados. Que forte, querido. Olha aqui. E Deus é tão bom
que Eli, que era o pai desses rapazes, né? Que era o sacerdote principal, vamos pensar assim, Deus levou um profeta para falar com ele. Deus levantou alguém para falar com ele. E aqui fala, né? Vocês desprezam, tem um versículo que fala assim, porque você ama mais os seus filhos do que a mim. Nós temos que tomar cuidado, né, querido? Muitas vezes a gente acha que o pecado de idolatria é só idolatrar uma imagem. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ter uma idolatria até dentro da nossa casa, da nossa família. Porque Eli, qual que é o pecado de Eli? Na Bíblia não fala que Eli fazia isso. Mas o que a gente vê aqui por aí? Eu não vou ler todo o texto, mas diz que Eli não corrigia os seus filhos. Eli tinha autoridade, ele sabia o que estava acontecendo. E não tirava os seus filhos disso. E não vou, vocês estão fazendo tudo errado, eu vou tirar vocês. Vou colocar outro. Eu não sei como que foi na infância Eli deu educação para esses filhos, eu não sei. Mas aqui fala que Eli, né, desprezou a Deus. Honrou mais os seus filhos do que a Deus. Querido, é muito sério. Nada pode estar na frente de Deus na nossa vida. Nossa família é importante, é importantíssimo. Mas se você, por amor à sua família, deixa ou concorda com o pecado, isso é complicado. Eu não estou falando, querido, que você tem que pegar todo mundo da tua família que está cometendo pecado e apontando o dedo e acusando, não é isso. Que você não tem que ter uma postura de amor, de cuidado. Mas nesse caso, ele era o superior. Apesar dos filhos dele serem adultos, ele tinha autoridade para tirar os filhos daquela função. Ele tinha autoridade para corrigi-los. E ele ficou passivo. Então, querido, é muito sério, porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu não estou pecando. Mas toma cuidado com condutas passivas. Quando você não toma atitude, quando é para você tomar. Novamente, eu não estou falando que você tem que acusar todo mundo, não. Apontando o dedo para todo mundo, não é isso. Mas nós temos que ter uma postura muitas vezes ativa. E o erro de Eli, apesar de ele não ter pecado, foi não ter tomado uma atitude para com os filhos dele. Foi não se posicionar. Fala aqui na palavra, honrou mais os seus filhos do que a mim. Apatia e falta de atitude. Outra coisa que nós vemos nessas pessoas, buscavam mais seus benefícios e os seus interesses do que o relacionamento com Deus. Querido, nós temos que tomar cuidado, porque assim, nós queremos bênção. Não vou falar aqui que eu não oro não, querido, por bênção. Eu tenho meu livro de sonhos, eu coloco diante de Deus. Mas quando a bênção é mais importante que Deus, quando você prioriza mais os benefícios do que estar na presença de Deus. Porque, deixa eu te falar uma coisa, estar na presença de Deus não é fácil, mas te traz benefícios. Como assim, pastor? Eu nem vou entrar nesse texto, mas ali em Samuel mesmo, tem um período que a arca de Deus fica na casa de uma pessoa, e aquelas pessoas, o que a arca representa? A presença de Deus, e elas prosperam. Quando você está na presença de Deus, as bênçãos, querido, não que você não queira. Tem um versículo que fala que as bênçãos correm atrás da gente. Então, quando você está, mas aí você tem que tomar cuidado para você não correr atrás da bênção, mas que a bênção corra atrás de você. E a gente vê a postura, né, de Eli e dos seus filhos, mesmo sendo pessoas que eram para ser homens de Deus, eram para ser pessoas que eram para conduzir o povo. Querido, e essa posição que eles tinham hoje é o que Deus entregou para nós. Nós hoje somos sacerdotes. Como assim, pastora? Sim, o sacerdote, ele através da vida dele, ele apresenta Deus para as pessoas. Ele aproxima as pessoas de Deus. Essa é a sua função aqui nessa terra. Ah, sou pastor, não sou líder. Querido, não importa.
Essa é a sua função. E essa era a função de Eli e dos seus filhos. E eles falharam na sua missão. Eles corromperam a sua visão, a sua missão, por causa de egoísmo, por causa de pensar só em si mesmo. Querido, eu não quero ser dura com você. Isso eu tenho questionado comigo mesmo. Isso eu tenho perguntado a Deus, não me deixe ser como os da casa de Eli. Porque às vezes a gente fala assim, não, imagina que eu vou fazer o que esse povo fazia. Imagina que eu vou roubar a Deus igual esse povo. Querido, mas às vezes em algumas coisas, a gente despreza Deus. A gente honra algo mais do que a Deus. Se algo você tem honrado mais que a Deus, coloca a mão. Peça para o Espírito Santo esteja conduzindo você. Sabe por quê, querido? O fim da família de Eli não foi bom. A consequência da postura deles não foi boa. Lá em 1 Samuel 3:1, perdão. Antes de entrar nisso, algo importante, interessante, que se você for ler esse texto aqui, o profeta vai lá, avisa Eli do que estava acontecendo. Sabe o que ele falou? Amém. Não era hora dele arrepender? Você imagina, um homem de Deus vem falar isso com você? Você tem honrado mais os seus filhos que a mim. Ele em nenhum momento se prostrou, se arrependeu, ou falou, não, tá certo, eu vou dar um corretivo nos meus filhos, eu vou tirar eles do templo, eu vou tomar uma posição. Não. Ele em nenhum momento mudou de atitude. Se você for ver mais para frente, Deus usa também a vida de Samuel para dar outro recado para ele. Eu penso, gente, quando Deus está dando um recado para a gente, é que ainda tem tempo. Não é? Deus deu 2 oportunidades para Eli e para sua família. Enquanto Deus ainda está te chamando, enquanto Deus ainda está falando, vem, olha, está errado, muda essa postura, né? É porque tem chance. E qual a diferença, gente, de Samuel, né? Samuel, só para a gente lembrar, né? Samuel, a mãe dele orou muito pela vida dele, né? Ele foi filho de Ana, ela era uma mulher estéril. Então, quando ela fez um voto com Deus, que se ela engravidasse, ela entregaria o filho dela para a casa de Deus. Então, Ana, olha, você vê que Samuel era diferente também, porque ele teve uma mãe diferenciada. Ele teve uma mãe que também estava tocando na bênção. Não vou entrar na história de Ana, mas Ana, ela queria ter um filho para quê? Para esfregar no rival dela, ela tem filho também. Mas quando ela entendeu que ela não tinha que ter um filho, e quando ela entregou aquele sonho para Deus, o que ela aconteceu? Ela engravidou. Quando ela entendeu que Deus era melhor do que o filho, ela teve um filho. E esse filho ela entregou. Quando Samuel desmamou, o que ela fez? Ela entregou para Eli. Esse homem que fazia, que os filhos dele faziam isso. Então Samuel conviveu com esse. Gente, às vezes a gente fala assim, eu sou assim porque meu pai é assim, porque fulano é assim, porque eu estou convivendo num ambiente assim. Samuel, ele conviveu nesse ambiente. E olha a coragem da mãe dele. Você imagina, não sei, desmamar um filho, vamos pensar que ele mamou muito, até os 4 anos. Existe, né? Que criança mama até os 7, né? Não é muito comum, né? Mas vamos pensar que com 5 anos, ela entregou o filho para ele cuidar. Não era pertinho, não era vizinha da igreja, era em outro lugar. Não tinha carro, não tinha internet para ver. Né? Olha, se meu filho está bem. E ela entregou. Ela teve uma atitude de servo tão grande, que isso impactou a vida de Samuel. Diz aqui que Samuel, versículo 2, capítulo 2, versículo 26, fala assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável para com o Senhor,
e também para com os homens. Então Samuel, ele procurava agradar, outra versão fala que ele procurava agradar o Senhor e os homens. Interessante que eu estava observando e fala assim, o Senhor e depois os homens. Às vezes a gente inverte a ordem, né? A gente agrada as pessoas, se der a gente agrada a Deus, né? A gente preocupa muitas vezes agradar fulano, ciclano, mas aqui fala que Samuel agradava o Senhor e os homens. As pessoas viam em Samuel, ele servia perante ele. Gente, ele foi crescendo e ele via os erros dos filhos de Eli. A Bíblia não conta os detalhes, mas ele podia falar, mãe, me leva embora. Eu vou ficar aqui com esse povo fazendo tudo errado. Gente, mesmo no meio do pecado, ele não se corrompeu. Ele tinha um coração de servir a Deus. Ele servia ali, ele servia na presença de Deus. Ele tinha um coração de servo. E não, Deus tem que me servir. A igreja tem que me servir. As pessoas têm que me servir. As pessoas têm que fazer tudo por mim. Ele tinha um coração de serviço, mesmo estando rodeado de pessoas que não serviam a Deus. Mesmo crescendo perto dessas pessoas, ele tinha uma postura diferente. Então Samuel, ele respeitava a autoridade de Eli. E diz aqui na palavra que ele andava com Deus, ele tinha... Tanto que Deus se manifestou, né, a ele. Lá no versículo 3, 21, fala, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porque o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então, Samuel, ele começou a desenvolver um relacionamento com Deus. Ele andava com Deus. Essa era a postura de Samuel. E por que nós temos que procurar, querido, ser pelo coração de Samuel e não da casa de Eli? Parece óbvio, né? Primeiro porque é o certo, porque é o que Deus espera de nós. Mas é interessante que tem duas batalhas que acontecem. Eu não vou ler tudo pela questão do horário, mas a diferença da batalha que a casa de Eli enfrenta. 1 Samuel 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 3. Samuel 4, 3. E voltando o povo do arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Traga de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre na mão dos inimigos. E enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor, que habitava entre os querubins. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do Senhor. Versículo 11. E a arca foi tomada, a arca do Senhor, e os dois filhos de Finéias, dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então, correu da batalha um homem de Benjamim, chegou ao mesmo tempo a Siló e trazia vestes rotas e a terra sobre a cabeça. E chegando, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, portanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Então, pois aquele homem anunciou isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli ouviu os gritos e disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem, apressadamente veio, anunciou a Eli. E era Eli de 88 anos, estava com seus olhos escurecidos, que não podiam ver. E disse aquele homem: Eli, eu venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. O que sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias. Israel fugiu dos filisteus. E houve tão grande matança entre o povo. Além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca do Senhor foi tomada. Eu não vou ler todo, gente, mas só para vocês entenderem. O povo de Deus entrou em guerra com os filisteus.
contra um povo que não era de Deus, que não servia a Deus. Mas o povo estava seguindo o caminho de Ofni e Finéias, o caminho dos filhos de Eli. E aí, o que eles começaram a perder a batalha? Aí eles falaram assim, eles pensaram, sabe o que nós vamos fazer? Nós estamos perdendo, mas nós vamos pegar a arca de Deus. O que era a arca naquela época? Tinha uma arca que representava a presença de Deus. Naquela arca tinha os manás, tinham as tábuas da lei, tinha a vara de Arão. Aquela arca representava a presença de Deus. Então eles falaram, nós vamos levar a arca. E aí eles levaram a arca. Ofni e Finéias foram juntos. Gente, os filisteus ficaram com medo, porque eles sabiam do poder de Deus de Israel. Depois leia o texto para você ver que interessante. Os filisteus que não eram servos de Deus ficaram com medo. Mas eles perderam a batalha, a arca foi levada, os filhos de Eli morreram. Quando ele recebeu a notícia, ele caiu da cadeia e morreu. Nossa, quanta tragédia, pastor. Por que eu quero trazer essa história para você? A diferença, querida. A presença de Deus não é amuleto. Às vezes a pessoa pega uma Bíblia, acha que a Bíblia vai... A Bíblia fechada, né? Não resolve nada. Um símbolo fechado, a arca de Deus representava a presença de Deus. Eles levaram a arca de Deus como se fosse algo que vai espantar os inimigos. E não foi isso que aconteceu. A arca de Deus foi levada. O povo ficou em grande lamento, em grande vergonha. A família de Eli ficou derrotada. A nora de Eli, quando ficou sabendo dessa notícia, ela estava grávida, teve um filho, morreu no parto. Olha quanta tragédia. Quanta coisa ruim aconteceu. Por quê? Consequência dessa atitude oposta da presença de Deus. Consequência de atitudes que vão contra a presença de Deus. Nós temos que tomar cuidado, querida. A presença de Deus não é um amuleto que você carrega, né? E vai espantando os espíritos malignos. A presença de Deus, ela tem que estar dentro de você. Não adianta, né? Olha o que aconteceu com o Ofni e Finéias. A presença de Deus tem que andar na sua vida. Essa arca, eu não vou entrar em detalhes, mas ela ficou um tempo no... que eles pegaram a arca e colocaram no templo de Dagon, que era o deus daquela época. No dia seguinte, Dagon, eles levantaram, Dagon estava caído. Eles levantaram Dagon. No dia seguinte, estava caído com as mãos cortadas e a cabeça cortada. O povo, né, saiu envergonhado, mas Deus mostrou que Ele é o Deus poderoso. Agora, qual a diferença? Samuel entrou numa batalha. De novo o povo entra em guerra. 1 Samuel 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. Os que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel o cordeiro e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e feriram até o abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra, pôs entre Mispá e Sem e chamou de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Gente, olha a diferença. 2 homens de Deus, entre aspas, 2 sacerdotes. Olha a postura de Samuel. O povo foi lá e chamou ele para a batalha.
Ele pegou e falou: vamos sacrificar a Deus. O que é sacrifício, querido? Hoje a gente não sai aqui matando cordeiro, mas sacrifício fala da nossa entrega, das nossas ofertas. Ele consagrou ao Senhor e ele clamou ao Senhor. Mas ele andava com Deus. Ele não clamou do Senhor só na hora da batalha, não. Dá a impressão que Ofni e Finéias só... Nossa, agora vamos clamar a Deus, né? O negócio apertou aqui. Agora vamos clamar a Deus. Não, Samuel, ele andava continuamente com Deus. E Deus trouxe vitória na vida dele e da vida do povo. Quão diferente essas histórias. Pessoas que aparentemente estavam na casa de Deus, conheciam a Deus, eram para conhecer a Deus, faziam o serviço da casa de Deus, mas tiveram histórias diferentes, consequências diferentes por causa da sua postura. Querido, eu não estou aqui para acusar ninguém, em nome de Jesus. Que acusa é o inimigo. Eu estou aqui para, junto com você, que nós vamos olhar para nós, que o Espírito Santo nos mostre em que ponto eu posso estar sendo uma casa de Deus. Em que área eu não tenho sido como Samuel foi. Querido, Deus quer o melhor. Você acha que Deus atendeu Samuel porque ele era mais bonitinho, mais legalzinho, mais fofinho? Deus amava mais? Não, é postura. E postura é dia a dia. Esse culto define a sua vida? Define. Mas sabe o que define a sua vida também? O que você leva desse culto na sua segunda, na sua terça, na sua quarta, na sua semana, na hora que alguém vem te falar uma coisa, na hora que alguém vem te tira do sério, na hora que não dá vontade de orar, na hora que tá afim de falar: ai Deus, quando eu não dormir, falar: ai Deus, tem que ser de noite mesmo. Eu gosto tanto de dormir. Eu não durmo muito, mas eu gosto de dormir. Não pode ser outro horário. E eu quero perguntar para você, querido, parece óbvio essas coisas, mas o que você quer escolher? Ser da família de Eli ou ser Samuel? Claro que nós queremos ser Samuel, né, queridos? Quero convidar você a ficar em pé e clamar ao Senhor nessa noite. Eli teve duas oportunidades de mudar a história. Como eu disse, eu acho que se Deus avisa é porque Deus dá oportunidades. Deus chamou um profeta também, o próprio Samuel, ainda adolescente, foi chamado. Deus levantou Samuel para falar com Eli. E Deus está falando conosco. Feche os teus olhos. Coloque o seu coração diante de Deus. Começa a falar para Deus: me ajuda, Deus, a ser como Samuel. Deus, me ajuda, Deus, a ter um coração de servo, a ter um coração de entrega, a ter um coração disposto a estar relacionando contigo, estar na tua presença. Oh, querido, começa a falar com Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus nos sirva, nós não queremos o servir. Essa era a postura de Eli e dos seus filhos. Eles só pensavam nos seus benefícios, no que eles estavam alcançando. Que ele talvez falou: não, mas eu não estou longe disso, querido. Mas às vezes em algo ainda nós estamos falhando para com Deus. Eu acredito que os filhos de Eli não foi de um dia para o outro que eles começaram a ter essa postura. Talvez foi em pequenas atitudes. Eles foram se desfocando. Eles foram deixando de valorizar a presença de Deus. Eles foram deixando de buscar. Foram amando mais os prazeres, o egoísmo, os seus próprios interesses, o seu próprio ego. Servir a Deus implica renúncia, querido. Samuel, ele sabia renunciar. Ele sabia servir. Ele tinha um coração entregue. Diz na palavra de Deus que ele agradava ao Senhor e agradava o povo. Em primeiro lugar, ele agradava ao Senhor. Oh, querido, coloca a mão no seu coração.
Se Deus tem falado com você, se tem algo que você ainda acha, nossa, eu preciso mudar isso. Meu coração às vezes ainda é egoísta. O meu coração ainda é assim. Querido, coloca diante de Deus a sua vida. Oh Deus, não me deixe tomar esses caminhos, Senhor. Querido, todos nós temos o privilégio de estar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus. Como antes da família de Eli tinha. Mas fala, Deus, eu quero tomar a decisão certa. Eu quero estar na tua presença, eu quero te servir. Se tem algo me pedindo, me mostra, me conduz, me direciona. Deus, eu quero ter um coração de Samuel. Deus, transforma o meu coração. Oh, Deus, transforma a minha mente. Som do meu coração, Senhor. Deus, me ajuda a mudar as minhas atitudes, Senhor. Que o meu coração seja um coração de servir. O meu coração venha te amar cada vez mais. Que eu possa relacionar contigo. Servir ao Senhor e servir ao povo, como era na vida de Samuel. Oh Deus, eu me coloco na tua presença, Senhor. Som dos nossos corações. Que sejamos uma igreja, Pai, que te agrada, Senhor. Deus, enquanto o Senhor vir nos buscar, sejamos a igreja que o Senhor espera, Senhor. Oh Deus, tira do meio de nós, tira de nós tudo que não é teu. Toda a passividade, Senhor, com as coisas do pecado, tira do nosso coração. Toda a postura egoísta, egocentrista, como existia nos filhos de Eli, tira do nosso coração, Senhor. Deus, como nós somos pais, Pai, como eu sou pai, Deus, me ajuda, Senhor. A amar a tua presença acima de tudo, a amar servir, a colocar os meus interesses em segundo plano, para estar na tua presença, Senhor. Que o meu coração seja assim, em nome de Jesus. Aleluia.